Olá, meus amados amigos, participantes deste canal. Quero desde já vos convidar para que possais visualizar, compartilhar, se inscrever. Se inscreva neste canal para possa estar fortalecendo o nosso canal. Esse canal é novo e nós estaremos trabalhando aqui para frente, se Deus quiser, contribuindo com pessoas, tirando dúvidas e aprendendo também convosco. Queremos a vossa contribuição. Eu me chamo Israel Campos e deste canal eu escolhi para ter total liberdade de vos falar sobre as verdades das Escrituras. Hoje nós estaremos abordando um tema relevante para os nossos dias, a respeito da vinda de Cristo. Falar sobre a vinda de Jesus, aparentemente as pessoas acham que é pegar a Bíblia, abrir e expor o que está escrito. Não é somente isso, não. Nós temos que fazer um estudo aprofundado a respeito da verdade das Escrituras, para que então nós venhamos ter um resultado preciso. Olha, amados amigos, falar sobre a vinda de Cristo e para um tempo como este, em que milhares e milhões de pessoas têm se levantado com o desejo de fazer uso da verdade, requer muita constância e precisão naquilo que falamos. Eu estarei abordando temas que para alguns vai ser edificante, lógico. Nós temos dois tipos de público. Nós temos aqueles que aceitam de bom grado e temos aqueles que contestam. É válido também. Mas uma coisa eu quero vos deixar aqui claro. Eu não estarei expondo a minha ideologia, nem tampouco a minha forma de pensar ou de acreditar. O que eu estarei deixando notório, conhecido neste canal, é somente o que está escrito. Eu não usarei filosofia, não usarei teologia. Estou com 19 anos que entreguei a minha vida para Cristo e desde então me prendi unicamente ao estudo puro das Escrituras. Em outras palavras, o que não estiver escrito não serve para nós. Especulações não cabem nas diretrizes das Escrituras. Questões extrabíblicas são especulações e serve de alguma forma para instruir naturalmente, porém como base da pregação em massa tem que ser a verdade. Portanto, eu quero defender aqui, enquanto eu viver e enquanto existir, que somente ela tem o poder de transformar. Queridos, durante aproximadamente 19 anos que eu expus minha vida para Jesus, eu aprendi muito, não posso negar. Diversos homens bons e justos que me instruíram, e hoje eu estou aqui para retribuir, contribuindo também com milhares de outras vidas que estão no mundo afora, que não ouvem a verdade clara como precisam ouvir, porque homens que estão, na maioria das vezes, na frente de trabalhos, na frente de igrejas, quer seja líderes, pastores, ou determinadas outras lideranças que assumem tal posicionamento ou posição, eles defendem uma ideologia. Aí vocês vão me entender neste canal. Todos eles são defensores de uma ideologia, de uma filosofia, de uma corrente teológica. E por eles serem defensores de uma corrente teológica, eles só irão pregar até o ponto em que forem instruídos. Ou seja, eles não vão contra suas lideranças maiores. Eu não estou fazendo apologia ao que eles dizem de rebelião, ser rebelde. Não estou fazendo isso. Eu estou fazendo um convite claro às pessoas terem o prazer, o amor de estudar as Escrituras, pedir luz da verdade em Cristo, porque somente Ele
tem a pura verdade que vós outros necessitais ouvir para a vossa edificação, pedindo sempre revelação ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa vos ensinar. Muito bem. Durante muitos anos, e por que não dizer aproximadamente 100, 106, 107 anos, o ministério se propagou no Brasil. Não nasceu há 107 anos. Desde 1985, quando eu nasci, que era criança, eu venho ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Lógico, eu era criança, hoje estou com 35 anos. E o que se entende é que homens desta era nem sempre conservarão a verdade à luz das Escrituras, porque tem muito em jogo. O bem-estar, a autossuficiência própria, o reconhecimento, certo? Querer ter prestígio, querer conservar seus salários, e por isso eles pregam a verdade de forma libertina, não com liberdade, mas de forma libertina. E o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar esse tema a respeito da vinda de Cristo. Eu posso narrar textos para vocês aqui, que são bem precisos. Na verdade, não existem textos isolados, mas meramente isolado, assuntos as pessoas tentam assegurar suas falas em alguns textos que, de alguma forma, têm uma certa aparência do conteúdo que, por sua vez, eles escolhem expor, mas quando você vai fazer um estudo mais melindroso a respeito daquilo, você entende que está fora do contexto. Pois bem, em que tempo se dará a vinda de Cristo? É isso que eu quero abordar. É interessante que a Bíblia começa a falar em Marcos capítulo 13 a respeito disto, e chega um determinado momento em que Cristo vai falar a respeito desse episódio e diz assim: portanto, daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Logo, este texto ele é escolhido por muitas lideranças para tentar criar uma filosofia de um pré-tribulacionismo. O que é isso? É a doutrina em que se acredita que Cristo virá antes da grande tribulação, arrebatará a igreja, subirá ao céu, se cumprirá todos os eventos proféticos, e enquanto isso o mundo de desespero. Quem defende essa linha teológica tem que acreditar em uma terceira vinda de Cristo, em que supostamente Cristo viria para resgatar os judeus. Olha só a ideia, que ficaram para trás e que por sua vez serão salvos no período da grande tribulação. É verdade que haverá salvação na tribulação. Sabe por quê? Porque a igreja estará na terra. A igreja estará aqui. Esse é o principal assunto da minha pregação. Aí alguns podem dizer: você fala isso porque você está acreditando e defende numa visão pós-tribulacional. Bom, eu poderia expor minha forma de pensar. Tenho direito, como vós outros também têm o direito de contestar. Porém, o que eu quero usar é textos bíblicos que apresentam isto. Então são três visões que são pregadas: a visão pré-tribulacionista, aqueles que acreditam que Cristo viria ou virá antes da grande tribulação; a visão tribulacionista ou tribulacional, que Cristo virá em meio à tribulação; e a terceira visão pós-tribulacionista ou pós-tribulacional, que Cristo virá após a grande tribulação. E é essa que eu escolhi para seguir, porque em todas as Escrituras, consolidando e juntando todos os textos que falam a respeito de escatologia, acontecimento dos últimos tempos, somente dentro deste posicionamento
desta visão, como alguns defendem, ou acham que é a forma mais viável de se falar, eu assegurei a verdade. Bem, eu quero também deixar claro aqui, não é o fato de Cristo vir antes, no meio ou depois que muda a realidade. O arrebatamento, ele é real, a igreja será resgatada da terra, estará com Cristo. Agora, o que eu quero vos fazer entender é que, à luz das Escrituras, a verdade mais plena que encontrei para defender durante meus 19 anos que venho servindo a Cristo, eu fui instruído sobre o pré-tribulacionismo, a visão pré-tribulacional. Eu acreditava porque eu era ignorante e não tinha discernimento de estudar as Escrituras. Mas quando passei a compreender as verdades das Escrituras, eu pedi perdão pela minha ignorância e por diversas outras vezes que eu também preguei aquilo. Mas hoje eu defendo a verdade que, à luz da Bíblia, o Espírito de Deus me fez entender. Então, minha gente, alguns tentam assimilar isto e começam a dividir episódios. A vinda de Cristo dividida em duas fases. Mas o que seria isto? Nada mais seria do que duas vindas. Isso nos leva a pensar que a igreja desta era, somente a igreja desta era, foi privilegiada, enquanto a igreja do passado, enquanto todos os demais servos de Deus foram sujeitos a passar por tribulações, por problemas, por lutas adversas, e somente desta partícula deste tempo, seria exclusa desse período. E as pessoas tentam assemelhar esta forma de pensar com a passagem de Apocalipse em que diz que, portanto, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir para tentar todos que habitam sobre a terra. Exatamente. É uma coisa a se pensar. Em momento algum, Cristo está dizendo, vos livrarei. Ele está dizendo, vos guardarei. Vos guardarei. Estar guardado em Cristo é diferente de estar livre de diversos problemas. Eu já encontrei meninos que tentam defender essa ideia pré-tribulacional, assegurando a Arca de Noé, o dilúvio e outras questões mais, o arrebatamento de Elias, certo? E alguma coisa semelhante. Portanto, note o seguinte, em momento algum, o dilúvio prefigurava o arrebatamento da igreja. Se podemos considerar a figura tão somente o dilúvio, ele pode representar a arca, um escape em Cristo. E, na verdade, os que foram livres, supostamente, nessa ideologia, eles não estavam de fato livres do dilúvio. Eles estavam guardados na arca. Eles estavam no dilúvio, guardados na arca. Eles presenciaram o dilúvio sem ser acometido pelo dilúvio. Elias foi arrebatado ao céu. É lógico, a Bíblia expressa isso. Mas não prefigurava o arrebatamento da igreja. Foi o momento específico dele com Deus. Daniel, com seus colegas, com seus amigos, passaram por muitas adversidades. Aliás, Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha, foram guardados na fornalha. Jeremias não foi livre do calabouço, ele foi guardado em vida no calabouço. Daniel não foi livre dos leões, ou melhor falando, da cova, ele foi guardado dos leões. Então o que eu quero vos dizer é o seguinte, todos os cristãos, desde a fundação do mundo, todos os cristãos desta presente era,
todos os cristãos, em um tempo distante, serão participantes de uma salvação. A salvação, ela não se dará por episódios, como alguns defendem, que agora a igreja será arrebatada e depois é a vez dos judeus. Gente, judeus são igreja. Quer dizer, todos os judeus que servirem a Cristo e que se renderem a Cristo fazem parte da igreja. Então, o que acontecerá é o seguinte: a igreja que estiver viva no período da grande tribulação estará na terra, porque Cristo não virá enquanto o homem do pecado não se manifestar. Agora eu quero vos chamar para um raciocínio de lógica. Sem nem usar antes as escrituras, eu quero vos dizer uma coisa. Qual o objetivo da vinda do anticristo? O único propósito da manifestação do anticristo é enganar o máximo de pessoas que ele puder. E para ele enganar essas pessoas, a igreja precisará estar na terra. Por quê? Porque só estarão com Cristo aqueles que forem participantes da fé em Cristo. O que significa dizer que todos quantos estiverem perdidos, estão perdidos. Então, não há por que o anticristo se manifestar para quem está perdido. Alguns tentam colocar os crentes afastados, desviados, para que supostamente tivesse uma segunda oportunidade nesse período, se arrependesse através do sofrimento e aí se rendesse a Cristo. Mas não é. Quem está desviado, está desviado. Quem está perdido, está perdido. Então, o propósito da manifestação do anticristo é tão somente tentar tirar o máximo que ele puder de Cristo. E se a igreja for arrebatada, qual a possibilidade que isso haverá? Então, é antibíblico afirmar uma coisa dessa. São falsas promessas. As pessoas pregam isso porque é mais fácil acreditar. Como não é bom ser livre dos problemas? Como não é bom ou passar pelo livramento dessa natureza? Então, durante toda a história, e principalmente nesta era, as nossas lideranças têm feito com que o nosso povo se alimente de falsas promessas, coisas que não existem, coisas absurdas. Agora eu quero ler um texto para vós outros entender. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso a partir do 1 adiante. Paulo já trabalhava esse problema desde aquela época. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas palavras são do apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo está afirmando aqui é que alguém pode pregar usando a Bíblia, usando a epístola, usando a palavra, como se fosse escrita, como de nós, textos apostólicos. Mas ele disse: ninguém de maneira alguma vos engane, quem quer que seja a maior liderança mais respeitada deste Brasil ou mundo afora. A verdade não está neles. A verdade está nas Escrituras. Então ele diz, olha, o anticristo não se manifestará, ou melhor falando, Cristo não virá enquanto o anticristo não se manifestar. É necessário que primeiramente ele se manifeste. Daí o nome anticristo. Anticristo não é só a palavra que tem o sentido de opositor. Anti também é o que está antes.
Caso contrário, ele teria o nome de pós-Cristo e não anticristo. Então Paulo está afirmando: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aqui não está dizendo, conforme nós já temos ciência que a Bíblia fala, que o espírito do anticristo já está no mundo, operando e trabalhando agora. Não, aqui está dizendo que é a manifestação dele real, em pessoa. Na verdade, o mundo está trabalhando para isso. Tudo que está acontecendo hoje é um teste para firmar os homens. É um treino. Eu costumo falar que isto é um treino. É difícil hoje falar sem usar o episódio que estamos ultrapassando. Um período de grande pandemia no mundo inteiro. Agora note o seguinte: não precisou muita coisa para as lideranças aderirem ao Estado. Só precisou a ameaça de que seriam multados e de que poderiam ser presos. O que eles fizeram? Se submeteram logo ao Estado. Talvez vocês não consigam considerar que tais homens estão negando a Cristo. É uma forma de negar a Cristo. Porque a igreja não pode negociar com o Estado. A igreja é independente do Estado. Quero que vós entendeis isso aqui no âmbito espiritual. E por que não lembrar dos apóstolos, dos servos do Senhor, dos discípulos? Quando o Estado se manifestou para tentar calá-los, qual foi a resposta deles ao Estado? Julgai entre vós mesmo se é digno antes ouvirmos a voz do que a Deus. Não se renderam. Foram presos, foram chicoteados, muitos foram mortos, e aqueles que conseguiam sair da prisão em vida, retaliado pelos seus algozes, saíam de lá alegres, julgando-se dignos, merecedores de sofrer pelo bom nome de Cristo. Hoje não. Hoje se justifica tudo pelo bem-estar. Não, é por uma boa causa. Esse, na verdade, é o episódio mais fraco que eles usam. É pela uma boa causa. Então significa dizer que vale a pena negar Cristo pela uma boa causa? Nós podemos ser multados, nós podemos ser presos, nós podemos ser mortos, podemos fugir de um lado para o outro, mas não podemos negociar a nossa fé. É incrível pensar ou considerar que existem homens, principalmente lideranças, que têm a coragem de dizer que isso não é negar a fé. Pelo contrário, é uma expressão de fé. Sabe por quê? Porque eles querem viver. Não importa a verdade para eles. Se algo tão pequeno, eu quero falar dentro do que virá à luz das profecias. Se algo tão pequeno dessa natureza já fez com que os líderes se vendessem, e diante do que virá? Aqui é interessante pensar o seguinte: quando não se passa por problema, é fácil dizer que por Cristo se morreria, certo? Pedro também fez isso. Mas somente quando chega o período real da situação é que a fé é provada. Só nesse período é que você sabe dizer se verdadeiramente você tem fé. É aqui que se vê novamente a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Porque se existir pastores que resistam a isto e que dirijam seus cultos e que forem presos ou que sejam presos, para muitos é escândalo e loucura, mas para Cristo conta. Porque neste tempo os homens se vendem por qualquer coisa para escaparem. Vocês não estão observando, isto é a apostasia reinando.
E os homens negando a fé, negando Cristo. Estão loucos, querendo agora arrecadações, querendo dízimos e ofertas. Mas para quê? A igreja está parada. Ninguém está trabalhando. Dízimos e ofertas são para sustentação da obra, da manutenção. Então, se está parado, aguardem. É só aguardar quietinho, e quando tudo se normalizar, eu acredito que os cristãos fiéis voltarão a contribuir. Mateus capítulo 24 é o texto que mais assinala a respeito da vinda de Cristo. E mais precisamente, os versos 29 adiante, diz, logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Novamente aqui nós vemos um texto que assegura, irmãos, aqui é o próprio Cristo falando. Mateus está narrando a própria fala de Cristo. Cristo está dizendo logo depois da aflição daqueles dias. Ele não está dizendo antes. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, as potências do céu serão abaladas. Depois de tudo isso, ele vai mostrando sinais, em que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Esta é a promessa das Escrituras. Não é um arrebatamento secreto como se prega. Não existe isso. Isso é fugir da verdade. Todas as vezes que a Bíblia fala da vinda de Cristo, apresenta o Senhor vindo sobre as nuvens e todo olho vendo. Não adianta querer jogar isso para os judeus, meus amados. Por que fazer uma coisa dessa com a verdade? Eu sou membro do Ministério Assembleia de Deus. Não me envergonho disso. Aliás, sou grato por ter chegado até aqui. Portanto, devo a muitos homens que me ajudaram. Mas, a vós outros que me ouvis agora, eu digo, todo ministério que existe sobre a terra segue um credo. Eles não seguem piamente as Escrituras. Eles seguem uma corrente teológica. E só pregam até o ponto em que seu credo defende aquilo. O que significa dizer que eles não vão contra aquilo que o credo prega, a corrente teológica que escolheram seguir. É por isso que vocês vão sempre encontrar contestações. Porque hoje é difícil alguém chegar agora e pregar algo dessa natureza, sendo que há 100 anos, há mais de 100 anos, vem sendo pregado em massa esta promessa de um suposto livramento. O que vai acontecer? O povo já está despertando e entendendo que todos esses sinais que prefiguram o princípio das dores estão acontecendo. Até que se manifeste o homem do pecado, o anticristo ele se manifestará, porque o principal propósito dele é enganar. E ele irá surgir com soluções para todos os problemas. E o que será de você, líder, você, pastor, que sustentou a verdade em ideologias humanas, em base filosóficas e teológicas? O vosso bacharelado vos enlouqueceu.
e perdestes a fé. Vós vos vendestes com facilidade e negaste o princípio das Escrituras. Pregue as verdades das Escrituras. Ensine o povo dentro da verdade, porque quando o povo estiverem passando por problemas e quando esse período caos chegar sobre a terra, o povo terá equilíbrio para resistir e, se for necessário, morrer por Cristo, pelo bom nome do Senhor. Mas o que vai acontecer? Dezenas e centenas de pessoas não irão resistir porque aguardavam uma falsa promessa de um livramento prévio. Dê glória a Deus se você não passar pelo período da grande tribulação, porque você pode morrer hoje, pode morrer amanhã. Mas a verdade é que a igreja estará aqui. A igreja que estiver viva no período da grande tribulação estará aqui na terra. Que privilégio é esse que vocês querem criar? Que somente a igreja deste tempo terá um livramento diferenciado de todos os outros cristãos em todas as outras épocas. A igreja brasileira nunca passou por tribulação. Passa por problemazinho. A igreja brasileira não é perseguida. A igreja brasileira